Olá! O programa Mosaico de hoje traz como convidada a artista Érica Peron. Até já! Antes disso, vamos ao vídeo arte. Just the two of us, building closer in the sky. Just the two of us, yeah. Just the two of us. We can make it if you try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Building you and I. E hoje, como eu falei, a gente está na alegria de ter aqui como convidada a artista Érica Peron. Érica, seja bem-vinda. Muito grata. Você é um cavalheiro. Pois é. Ei, Érica, tu tá descalço, eu também vou ficar. É bom aqui trocar energia com a terra. Vou aqui ficar aqui lá descalço. Dá, ficar à vontade. Assim que é bom. Pisar no chão. Porque tu tem uma história também muito... A relação de energia, vamos dizer assim, da tua alma com a Terra, né? Tenho, com esse planeta inteiro. E a natureza é a expressão mais forte dessa beleza, né? Érica, e tua arte tem muito a ver com a natureza? Tem muito a ver com a natureza intrínseca do ser humano, principalmente. Porque o objetivo dela é incitar o pensamento e a viagem interior. O contato consigo mesmo. E através da interpretação, o que a arte contemporânea pode proporcionar, para nós, que é a nossa interação, o nosso próprio olhar, o olhar de quem vê, nem sempre a pessoa que vê, que olha, sente a mesma coisa de quem criou. Mas o ponto de contato está ali. E muitas vezes, nem sempre quem vê enxerga, né? Exatamente. Tem muito isso na arte. Não sei se acontece contigo, mas muita gente acontece que quando comete uma obra de arte, alguém chega e vê alguma coisa que você não tinha visto, né? Será que é porque a arte, a partir daí, toma uma personalidade própria? Eu acho que isso é a coisa mais mágica, do trabalho. Você é só um veículo para começar, né? Eu me considero apenas um veículo do que está surgindo ali. E a partir dali cria vida, né? A partir do olhar do outro. Há quem diga que a arte é uma grande onda e os artistas sejam as antenas receptoras, né? Eu acredito que tem um pouco disso, né? A questão, né? Eu acredito que todo mundo tem um artista dentro de si. Eu acho que todo mundo nasce artista. Uns de bobeira deixam de ser, né? Aí eu me se sente privilegiado quando continua sendo, né? Porque também a arte é um ato de coragem, né? Tem que ter muita coragem. E também deixar um espaço para a criança interior, né? Porque eu acho que é também uma grande brincadeira. Claro. E é uma brincadeira que nos ensina muito assim na vida, né? De levar, com essa brincadeira, levar a vida a sério, né? Não é que vai dar um bom humor, dar uma outra percepção, outros significados, né? E cada pessoa que vem e colabora com o seu significado também coloca um tijolinho dentro da nossa própria construção, de nós mesmos. E nessa construção, a tua edificação artística começa quando? A minha edificação artística eu acho que começou desde criança, porque eu sou de uma família do maestro Peron, que era o meu tio. Ele tinha uma orquestra sinfônica no interior de Minas, numa cidadezinha chamada Visconde do Rio Branco, onde toda a minha família é de lá.
E a orquestra era maravilhosa e as pessoas que tocavam eram ex-presidiários, moradores de rua. E eu passava as minhas férias inteiras lá. Então, era assim, 3 meses por ano brincando dentro daquele espaço de arte, né? Agora está explicado. O teu gestual na pintura, não é? E a tua relação, que hoje em dia é muito forte com a música, não é? Você tem. Eu sempre já vi muitas como é que se diz? Performances, né? Que tem de pintura com a música, né? E eu só pinto ouvindo música. Eu também gosto. Dependendo da coleção, é um estilo que me vem ali para ficar ouvindo e sentindo, fazendo junto, eu acho muito importante. Sim, mas a partir daí, Érica? Sim, a partir daí... Da orquestra do Maestro Perón. Na minha adolescência, eu fiz muitos duendes de modelagem. Depois eu fui para fotografia, né? Aprendeu muito com os duendes? Aqui, eles moram aqui. Moram aqui, né? Moram aqui, os duendes e as fadas. É. Eles não só ensinam, como eles constroem junto, eu acho, né? Os elementais. O meu trabalho tem muito a ver com as dimensões, né? Com o cristal líquido da 9ª dimensão. Surgiu daí, né? Hoje em dia. Mas a minha construção veio da infância, da arte sempre me rodeando, né? E da vontade de exercer completamente, mas a vida, né, levando para que você fizesse Mas outras sempre coisas. viva, vamos dizer assim, a chama da inquietação, né? Sempre. Porque a inquietação é fundamental na arte, né? Porque eu acho que você não faz arte só produzindo um material artístico, né? A arte está em todas as coisas que você faz. O artista, eu acho que ele transforma as coisas em arte, né? Em cada coisa que é feita, mesmo que ela não seja objetivamente uma obra de arte. Então eu fui publicitária por muitos anos, quando eu comecei a fotografar, né? Outra arte. Desenhar com luz, né? Fotografar, Isso. né? Eu adoro luz. Então, fotografei muito tempo, fotografei 4 anos na Amazônia para o Greenpeace. E já era arte, né? Já conversava com a natureza? Já conversava com a natureza, né? 4 anos no meio da selva, foi uma experiência maravilhosa. Aí você chegou a morar na selva? Morei lá dentro. Como é a experiência de morar na selva? Tudo que eu falar é pouco para descrever. As palavras não alcançam o sentimento Mas tem uma que eu questão tive de lá. purificação pessoal muito grande, assim, do espírito mesmo da gente, assim, lá O na espírito selva. da floresta, ele é fantástico, sabe? Tudo lá é muito grande, o som dos animais, o contato. Eu vivi lá como eles, né? Eu não fui para lá de turista. Então eu morei numa casinha que eram 6 estacas, palha, uma mochila com 4 roupas. Quando as roupas ficavam velhas, trocavam por outras. E a máquina fotográfica pendurada 24 horas no pescoço. Conversava contigo mesmo? Assim, muito... Eu dou uma valor conversar comigo mesmo. Ah, eu comigo mesma? Muito, sempre. Lá e depois também. É bom, né? Às vezes eu conversando comigo, eu digo, rapaz, o entorno é tão calado. Né? Eu moro sozinha, né? Então eu fico muito em silêncio. Muitas vezes eu passo um dia em silêncio. Assim. Mas o silêncio do artista é diferente do silêncio, vamos dizer assim, do cidadão comum, né? Eu acho que é no silêncio, dizem muito, que é no silêncio que o artista conversa com Deus, né? Eu acho que seja isso, né? E o silêncio é fundamental. Olha, se não fosse o silêncio, não existiria o ritmo, não existiria a música. O que faz o som é o silêncio, assim como o que faz o movimento são as pausas, né? O yin e yang, né? Aí vai tudo nisso, né? Estou vendo aqui, falando em yang, aqui o preto e branco interessante, né? Tu sabe que eu vejo muita cor no preto e branco? São muitas nuances, né? Os meios tons. Essa obra, ela vem de um silêncio, porque eu passei 3 anos na cama, né, sem andar, e durante esse tempo eu fiquei muito em silêncio, conversando muito comigo, e essa obra, ela faz parte de uma coleção chamada Titânio, que é o que eu tenho, né, aqui uma prótese de titânio que me trouxe a vida de novo, voltar a andar, né, voltar a me movimentar, e durante esse tempo eu passei por muitas experiências intrínsecas, né? Muitos sentimentos,
E eu resolvi fazer essa coleção para expressar esses sentimentos, né? E talvez identificar com outras pessoas, né? E esse daí, por exemplo, é o fio da vida. Porque chega uma hora que a gente vai chegando bem pertinho, assim, quando você vê que o fio tá bem fininho, você fala, eu quero ficar, eu não quero ir embora. Mas você chegou? Cheguei. Assim? Eu tive uma experiência de quase morte, então, assim, isso me trouxe ver a vida por um fio mesmo. Esse quadro aí, ele é Muito a significativo, representatividade né? disso, muito significativo. É. Muitos sentimentos significativos, eu achei que chegou o momento de colocar eles para fora. Aí você falando assim, né, dos verdadeiros significados, né, dos valores da vida, né, eu fico pensando assim, como às vezes assim, a gente se aborrece por coisas tolas, né, coisas pequenas, né, como às vezes a gente tem, foge dos bons sentimentos, né, sei lá, né, quando o mais importante de tudo na vida, né? E a arte nos ensina isso. Sabe uma coisa que eu aprendi na arte, por exemplo? Que na arte, muitas vezes os erros se tornam os acertos. Os ditos erros se tornam os acertos. Exatamente. E se você não se arriscar, você não vai É, para o novo e não evolui, né? Então Por essa isso coisa que de eu se digo, lançar e se arriscar. desenhar é correr o risco, né? É, sim. É. E esse se lançar, né, é uma coisa muito interessante, porque quando você vê, às vezes, o descontrole, muitas vezes a obra ela tem um controle, né? Você quer fazer, tem a sua intenção. Mas eu gosto muito de também ter a intenção e o descontrole, sabe? Deixar que a coisa flua e tome a forma que a intenção levou, né? Porque tudo é energia, né? Eu acredito que tudo seja um pensamento, uma força motriz, né? Que transforma aquela partícula em onda. Aí, a partir do momento que a onda está gerada, ela vai, propaga. Por isso que você está falando tudo, né? Por isso que eu digo, a gente vê muito o poder das palavras, né? Que a gente diz, olha, diga coisas boas, porque a palavra tem poder, né? E às vezes, né, é aquela história de dizer coisas em vão, né? Que não acrescentam, assim, nada de bem, né? E outra coisa que eu acho muito interessante na arte, que tem a ver também, eu acho que com a tua experiência, é a questão de se compartilhar, né? Porque você vê muito, assim eu vejo nas suas experiências também, né? Que depois nós vamos falar mais da questão do mangue, das suas instalações lá, das performances com grupos, que você reúne músico, pianista, o Paulo Rodrigo, grande músico, grande pianista, gente boa. Demais, Né? parceirão. O pessoal da escola, né? A escola Lucimeire Aires. Interessante. Os balés, os meninos, né? Foi uma experiência balé, incrível. Né? Porque, né, eu acho que o corpo fala, né? Assim como a pintura, o desenho, né? Tudo fala, tem a linguagem, né? Tudo leva assim muito para um sentimento que é a razão, né? É o conteúdo da arte, né? A ideia Eu gosto muito de sentimento, usar né? o corpo. Às vezes eu utilizo técnicas de sommelier, né? Que é a pintura japonesa, sim. que o movimento vai, é o corpo que vai, né? A mão quase não se movimenta. Então é sentir, você sente a energia, né, passando, fluindo no ar e naquele movimento você vai acontecendo. Teve um suíço aqui, que era o Jean-Pierre Chablot, ele que descobriu o Chico da Silva, que eu tive a oportunidade de conhecer e de conversar com ele. E cada vez que eu conversava com ele, era uma lição que eu tinha. Ele dizia, olha, por exemplo, ele dizia assim, olha, você sempre pegue no pincel, quando você for começar um trabalho, como quem empunha uma espada, sabe, para você enfrentar ali o branco, assim, o que for, né? A questão do gesto mesmo, né? Você diante do nada, né? Aí vem até a Bíblia com isso, né? Deus não tirou o mundo do nada. Eu não conheci ele, mas eu normalmente começo, não é assim, mas é assim. É assim, né? Vai ver que eu uso uma estaca. Tu cai, menina. Aí tem, porque, por exemplo, muitas vezes você vê, né, alguém
São os fundamentos, né? Básicos. Isso eu aprendi muito no esporte, né? No basquete, né? Quando você vai arremessar, que é o braço, tudo e termina até, né? Finaliza assim. O desenho, né? Você vê, tem um movimento do corpo, do braço, da mão e dos dedos também, né? Aí é bacana quando você faz tudo ao mesmo tempo, né? Tem tudo ao mesmo tempo, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Tudo junto e misturado, né? Seu trabalho maravilhoso, viu, Totonho? Sou Obrigado, muito sua fã. Eu sou muito seu aprendiz. Aliás, eu procuro aprender muito, constantemente, assim, principalmente quando, né, a gente não se conhece há tanto tempo, mas é aquela história. Sabe como é que eu conto o tempo quando eu quero conhecer uma pessoa há muito tempo? Eu conto diferente. Eu não conto do passado para o presente, eu conto do futuro para o presente. Coisa boa, fiquei arrepiada. Coisa linda. Então é isso. Isso mesmo. Eu também sempre aprendendo com você. Você sempre tem ensinamentos, assim, dicas muito sábias para a gente refletir. Porque eu acho que a arte, na arte diferencial de cada um é ser você mesmo, né? Não tem ninguém igual assim, igual a você, né? Embora que o artista queira que todos sejam iguais, né? Mas mas não é. Eu acho que não é que nós somos iguais, é que nós somos um só. Um só. Todos somos um, mas temos a individualidade que forma aquele todo. Claro. Então sempre vai ter o traço pessoal, porque o que eu vivi você não viveu, a Vitória não viveu, outra pessoa. Aí vem não aquela viveu. história, juntos somos mais do que cada um de nós, né? Aí tem isso daí, que a arte assim, tá bem, como ser artista. Por um lado é muito bom. Mas é difícil, né? Eu acho que a arte é realmente um sacerdócio. O que a arte me ensinou, sabe, de muito valioso, é o menos, sabe? Minimalismo, vem por isso? Não, em tanto, função né? de ter tido esse chamado muito forte Sim. e querer atendê-lo, sabe? Deixar fluir esse dom, porque eu acho que os dons, eles estão aí, mas quando você dá espaço para eles fluírem, tem aquele chamado e você fala, eu aceito, e vai, né? Outras coisas ao redor, você deixa. Então você faz escolhas, né? E nessas escolhas que a arte me proporcionou, uma das coisas foi diminuir, sabe? Menos consumo, menos tudo, sabe? Viver de uma forma mais simples, pouca coisa me basta, sabe? É São Tomás de Aquino, não sei se é Santo Agostinho ou se é São Tomás de Aquino, que diz assim, o que lhe sobra não te pertence, né? Mas por aí, né? Não William sei, Blake falava, né? É suficiente ou basta? Ou basta. É isso. Ei, beber um copo d'água, a gente volta já. E a gente volta com essa maravilha de pessoa aqui, esta artista fantástica, Érica Peron. Ei, Érica, mas a gente está falando, né, muito assim de arte e vida, né? É muito bom. Diga? Vida, falou, é Vida, Vidinha o nome vida, dela. Foi chamada, né? Tudo bem. Eu digo assim, eu admiro muito a arte quando o artista mistura com a vida mesmo, né? Porque eu acho que a questão do conteúdo, do conceito fica, né? E é uma coisa que você não precisa se esforçar, né? Você pega assim, às vezes eu vejo assim, quando tem uns artistas, não é desmerecendo nada não, mas os copistas, né? Assim que veem as tendências tal, e vão copiar tudo. Para um sofrimento, né? Assim, eu disse, rapaz, né? E às vezes a gente vê, por isso que eu gosto também, eu aprecio muito a arte popular. Né? Quando eu vejo assim um cara numa feira daquela fazendo um desenho tudo, ou então um menino de rua, né? Tinha uma época aqui que era muitos meninos desenhando com carvão, era a mesma figura, mas estava lá assim no exercício, né? Estava praticando assim a sua arte. É muito legal. Essa coleção que eu tenho, que são esses aqui, que são os portais dimensionais,
ele flui, né, mas também vem de um estudo, porque Legal. eu estudo o cristal líquido da 9ª dimensão, né? Quando eu comecei... Fala um pouquinho o que eles Quando eu comecei a estudar, a minha intenção era de me tornar terapeuta. E quando eu estava do meio para o final do curso, é uma formação, né? Sei. Então, quando eu estava já do meio para o final, veio esse chamado para que fosse, através da pintura, esse tratamento. E eu tive depoimento de 2 pessoas que confirmaram que esse trabalho estava acontecendo. Isso foi muito gratificante. Para mim, assim, foi tudo dentro do processo. Nada para mim teve mais valor até hoje do que isso que aconteceu. Porque foi o seguinte, eu fui para uma feira em São Paulo, né, a Expo Arte, Sei. e eu levei esses portais. São 9 portais, cada um de uma dimensão, né? Então, ele fala bem para quem estuda o conceito ou que já teve algum contato com as dimensões, quando olha, identifica os traços de cores dos chakras, né, que correspondem, tudo. E eu postei os quadros antes de levar para a feira. E quando eu cheguei na feira, eu cheguei um pouco atrasada no segundo dia, e a gerente da galeria falou, tem um senhor te esperando aqui desde cedo, desde que abriu. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, ele quer falar com você. Aí quando eu cheguei, o senhor tinha vindo do interior de São Paulo, e ele falou, eu vim porque eu sou seu fã. Aí eu falei, nossa, é mesmo meu fã? Ele falou, porque eu precisava te relatar uma coisa. Eu estava muito deprimido, né, pensando em morrer, estava muito mal. E quando eu comecei a ver as suas obras e ler os textos, porque os meus quadros vêm com textos, né? E comecei a ler os textos e ver aquelas imagens, eu fui pensando outras coisas e fui melhorando. Eu já tomo remédio há um tempão, mas eu fui vendo aquilo, fui pensando diferente, fui melhorando e comecei a usar a sua arte como matéria-prima para fazer uma outra arte. Ele usava a minha arte para fazer imagens no Photoshop como textura, né? E ele falou, e eu tinha que vir aqui para te dar esse relato, te agradecer, porque eu estou curado. Que legal. E te pedir para, se eu posso trabalhar com outros artistas também, porque eu fico esperando você postar, quando você demora eu fico sem ter o que fazer. Falei, gente, que coisa mais linda, eu fiquei muito emocionada, sabe, assim, muito feliz, porque para mim veio como sendo para isso, para tratar, sabe, as pessoas através desse pensamento crítico, porque você olha e você fala, por quê? Por que que tem aquele fio ali? O que isso significa? Onde está esse fio em mim? Ou vejo outra coisa, que essa outra coisa me faz pensar, que eu acho que é isso que é o mágico da arte, né? Então eu tive esse depoimento e 15 dias depois eu tive um outro depoimento muito parecido. Então, assim, isso para mim foi muito gratificante. Por isso que é importante mostrar, né? É. Assim, na arte, porque você aprende muito. Não é só a questão técnica, não, né? Porque você já aprende vendo. Eu, pelo menos, aprendo muito quando eu vejo alguém vendo um quadro meu, né? Porque enxerga, né? O espectador enxerga diferente da gente, né? Porque a gente fez, né? Mas eu digo assim, mas você quando lança um trabalho seu e recebe uma resposta dessa, isso daí te fortalece, muito, né? Como artista, né? Não é, Virginia? Exatamente. E assim, te faz dar mais força para continuar, né? Porque ninguém vai gostar, todas as pessoas não vão gostar. É uma coisa assim, principalmente a arte, né? Acho que é muito particular. Tem aquelas pessoas que vão se identificar, outras não vão se identificar, né? A gente fala para aquela pessoa que vai se tocar, né, com aquilo. Como Outros é o teu não dia? vão. Tu acorda já pensando... Meu dia, eu não tenho rotina, não tem nenhum dia que eu faça a mesma coisa que eu faço no outro. Nunca. Tanto é que a minha filha ficou falando, né? Tem que fazer post, tem que fazer post, tem que postar todo dia, porque eu não tenho muito essa facilidade, né? De que os jovens têm de gerar conteúdo e viver ao mesmo tempo. Eu acho que ou eu estou vivendo ou eu estou gerando conteúdo. Aí eu falei, tá, vou fazer uma semana. Aí comecei o vídeo falando assim, ó, hoje eu vou fazer uma semana mostrando como é meu dia a dia. Só sei de uma coisa, quinta-feira eu vou estar no lugar, tá? A única coisa que aconteceu é que quinta-feira eu não fui para aquele lugar. Não foi para aquele lugar. Mas mais ou menos assim, eu cuido dessa casa sozinha, do ateliê, né? Então, eu cuido do jardim, tiro plantinha
ervas daninhas que eu adoro, porque cada vez que eu vou arrancar uma, eu penso numa defecção minha e falo, vou tirar. E ali na frente eu coloquei a janela das virtudes. Então, toda vez que eu vou molhar o jardim, eu leio essa, nossa, tem que melhorar nessa aqui. Ixi, essa aqui eu não estou bem. Ah, essa aqui já deu uma melhorada. Então, eu acho que isso é importante. Mas, muitas vezes, 3 horas da manhã, eu tenho pintado seres, né? Seres multidimensionais. 3 horas da manhã eu sou acordada. Não tem jeito, eles me acordam. Aí eu tento dormir, viro para um lado, viro para o outro, não adianta, eu tenho que levantar. Aí desço para o ateliê, acendo tudo, começo a pintar. Não teve jeito. Aí eu tive uma solicitação de fazer trabalhos mais monocromáticos, porque a maioria do meu trabalho é muito colorido, né? É muito intenso. Eu acho que o trabalho reflete muito o que você é, né? E eu adoro cor, então é muito colorido. Eu falei assim, não, vou fazer essa coleção mais monocromática, né? Aí fiz várias telas menores, deixei na mesa ali, né? Que eu tenho uma mesa grande. Aí deixei tudo ali na mesa e fui dormir. Tava tendo uma onda de assalto por aqui, sabe? Que aconteceu em umas 2 semanas. Aí, quando foi no outro dia, eu acordei, já achei estranho que eu estava suja, né? Eu já vivo suja mesmo, de tinta. Mas quando eu desci, estava tudo colorido. Aí eu falei, o ladrão não foi que veio aqui pintar, né? Como é que foi que isso aconteceu? Não sei, mas aconteceu. Aconteceu. Rapaz, que legal. Tem às vezes, né, eu tenho lido muito, tenho assistido muito, como é que o espírito sai do corpo, né, e pratica várias coisas, né, tem a ver com essa outra dimensão? Não, eu não pinto inconsciente, não, é bem consciente, eu pinto bem, assim... Inconsciente você que acha, você que acha. Eu acho, né, que eu tô consciente. Eu acho que é bom ser inconsciente também, né? Para que ser tão... A razão atrapalha muito a vida, sabe? Eu acho, porque tudo bem, tem coisas que você tem que raciocinar, mas se você sentir a intuição, muitas vezes ela é muito mais sábia. Eu não brigo com a minha intuição, não. Se a razão disse que é para cá, mas a intuição der uma pontada aqui, sabe aquela dorzinha que dá aqui, assim? E hoje essa questão quer dizer assim, a normose, né? Que é uma doença da normalidade, né? Normopatia, normopatia, né? Tudo é muito chato. É a normopatia e o nadificar da vida, né? Para nós tem coisa mais chata do que gente muito certinha. Eu não gosto, pois né? Eu não sei. Não é o caso, mas o móvel lá a gente doida. Talvez seja. Você falou que gostou de mim? Oi. O pessoal que diz assim, eu tô num lugar, tá cheio de gente, entrou um doido, ele roda, senta ao meu lado. Eu dou maior valor. Né? Porque eu penso o seguinte, o que seria da humanidade se não fosse a ousadia dos loucos, né? A loucura foi ter uma conotação ruim recente. Né? É muito relativo, né? Porque os loucos eram que propunham as novas ondas, as novas condições todas, né? Porque... eu acho que a gente tem que pensar aquilo que vem de dentro, pensar que eu digo assim, né? Refletir sobre aquilo que vem de dentro, sabe? Assim, sobre aquilo que você sente. E hoje eu acho que a sociedade está muito mecanizada, né? E assim, aquela tela, aquela coisa, né? Meu celular, eu sou bem desligada dele. Tipo assim, eu desço para pintar, não sei nem onde ele está. Aliás, ele cai no jardim, eu perco, às vezes passo um dia inteiro. Só vou achar quando vou achar mesmo, fica perdido. Eu não tenho essa ligação forte com essa coisa, não. Mas eu acho que a sociedade está muito... mecânica, sabe, assim, das coisas, e tem que fazer isso, e tem aquilo, e tem aquilo, e tem aquilo. E as pessoas não dão tempo. O tempo é a coisa mais difícil, você já viu? A pessoa nunca tem tempo. Olha, é a moeda mais valiosa que a gente tem, que é a única que, por enquanto, não volta, né? Né? Porque, rapaz, me dá uma pena quando eu vejo alguém dizer assim, estou aqui matando o tempo, passando o tempo, matar o tempo, rapaz. O tempo é o que a gente tem mais precioso, né? E o agora, né? O agora mais precioso é o momento presente, né? Porque o que constrói tudo, né? Porque assim, eu gosto muito de
de estar, sabe, assim, inteira no lugar, na coisa, Sei. assim. Então, não dá para você estar aqui e estar ligado em outras coisas, né? Pelo menos eu não consigo. Uma coisa eu tô aqui, né? Eu acho isso muito legal. Mas tem aquela, como é que se diz, aquela condição feminina, né, que está aqui, que o homem não tem, né? Que o homem é mais assim, que ela está prestando atenção a um bocado de coisa, né? Você sabe que todo ser, né, tem a energia feminina e a masculina, Sei, né? A gente tem as duas coisas, que são só às vezes no sexo masculino ela é alocada para uma determinada coluna e no sexo feminino em determinados lugares. Por maioria na mostra, né? Mas eu acho que essa parte aí minha deve ser masculina. Porque... né? Fica assim, se concentra, né? Tudo. Mas a concentração é interessante, assim, no fazer artístico, até na relação dela com a inspiração, né? Eu já li, não sei quem era que dizia, não sei se era o próprio Da Vinci que dizia, eu quero que a inspiração me chegue quando eu estiver trabalhando. Né, dele, né? Então tem muito disso, né? Tu trabalha muito em arte, né? Eu acompanho, tu não tá parada, tu não tem preguiça, não? Tá aí uma coisa que eu não tenho. Nunca teve? Nunca tive, porque a minha avó... Não sabe o que é que tá perdendo. Pois é, a minha avó falava assim, o pior defeito do ser humano é a preguiça. Não pode ter preguiça, então... não pode ter preguiça. A minha avó ficava assim, eu acho que eu cresci com aquele negócio, não pode ter preguiça, não pode ter preguiça. Eu tenho uma relação assim diferente com a preguiça, porque... Porque não é preguiça, é o ócio criativo. É o ócio né? criativo, mas que é bom, rapaz, você assim, rapaz, tá... Porque a melhor coisa do mundo é a preguiça. Agora muito. diz que a melhor coisa do mundo é a preguiça. Diz que a pior coisa do mundo é a consequência dela. Né? Tem muito, tu medita muito? Muito, assim, o cristal líquido que você perguntou, né? O cristal líquido da nona dimensão é uma energia criadora, né? É uma fonte que nós temos, né, que tem no centro da Terra, que tem no centro do universo, que todos os seres têm, os seres do reino animal, mineral, vegetal, todos têm a sua fonte. Né? Então, quando você pratica o cristal líquido, você abre os canais para ter essa comunicação com os seres, com outros seres humanos, com seres vegetais, né, com seres minerais. Então, é como se fosse uma meditação imaginativa, sabe? Mas, na verdade, ela é intuitiva. Você se entrega para aquele momento e aí coisas acontecem. Viagens astrais, viagens assim... Às vezes eu estou deitada aqui, aí eu sinto que eu estou afundando. Aí a grama cresce, fica enorme, eu fico bem pequenininha, aí vou afundando até o centro da Terra. Lá eu tomo banho no magma e tal, me fortaleço. Então, assim, dependendo do momento, né, daquilo que você se abre, você se conecta com seres também que não estão aqui no nosso planeta, né? Tem seres de luz, assim, geral, físicos também? Seres, outros Olha planetas. Olha que legal que ela trouxe pra ti, ó. Pega aí o brinquedinho aqui pra... É o cavalinho da tia Vitória. Sim, diz. O Moreira Campos é um grande escritor daqui, né? Ele escreveu, dizem que os cães veem coisas. Ele está vendo alguma coisa aqui. Mas simpatia ela, né? Chegou aqui, já me recebeu bem, né? Né? Foi. Aí eu já energia boa gostei que você daqui. tem. Pode ser, tomara, né? Tomara. Vem Pois cá. Então esse momento de meditação é um momento, é um ócio, né? Digamos assim, não deixa de ser um momento. E eu acho que ele é importante, sabe, no decorrer do dia, assim, sempre tá aquela parada. Né, Quem diz assim, eu também, eu acredito muito na seguinte história, que o veneno, para ser veneno, depende da dose, né? Né? Então, tudo que você possa... Em tudo, assim, né, Totonho? Em tudo. Assim como é importantíssimo assim, o equilíbrio, né? É tão difícil, né? Demais. Principalmente para quem bebe, né? É um desafio, né? Mas você sabe que assim, para haver mudança tem que haver tensão, né?
que é a tensão que causa a tensão de opostos, né? Então, enquanto você está indo para um lado, vai para o outro, da hora está no meio, né? O negócio é quando você fica só de um lado e pesa. Pesa, é mesmo. Mas então, para lá e para cá é bom. É, a questão do equilíbrio. Você que pinta gera mais tudo. que horas? Hoje em dia eu estou um pouquinho dependente da luz do dia, né? Mas durante muito tempo pintei de madrugada. Né? Porque a história é mais da tranquilidade, né? Assim, da questão da cidade, né? Mas gosto muito durante o dia. Pela luz durante o dia, pela tranquilidade durante a noite. Mas não tem isso não. Meu ateliê é em casa, eu sempre estou lá com ele fazendo alguma coisa. Às vezes eu acordo, vou beber um copo d'água, sei lá, vou ver alguma coisa, tudo, vou sentir o vento, tudo. E aí eu chego lá e faço. Bora beber mais água, não é? Que é um elemento bom, né? Com a arte, e a gente volta já. E estamos de volta aqui com Érica Peron, essa artista maravilhosa e figura humana da melhor qualidade. Bom, não é? Ela não tem preguiça, né? Mas isso daí tudo bem, né? Esse defeito a gente... Érica, o bom é que a gente estava conversando, né? E o Jorge, nosso cinegrafista aqui, falando que era um bem-te-vi, era que estava aqui, foi tomar banho ali, né? Era bem-te-vi, né? Eles sempre te visitam, os pássaros aqui? Nossa, eles moram aqui. Moram aqui? Moram vários. Tem aquele azulzinho, que eu esqueci o nome agora, sabiá, né? Não, sabiá eu acho que é amarelo. Sabiá é amarelo, né? Tem um azulzinho, muito bonitinho, azul clarinho. Aí tem uns que chama lavadeira, né? Que tá aí no mar, que vem tomar banho aqui de manhã com os bem-te-vis. Aí tem a família de bem-te-vi. O bem-te-vi é um pássaro valente que só, sabia? Carnívoro. Ele come ração. Ele enfrenta gavião. É mesmo? Eu já vi, assim, perto lá de casa, um bem-te-vi defendendo a cria dele, ele partindo para cima mesmo do gavião, tudo. Tinha antes de eu me mudar, porque eu moro no Mucuripe, eu morava no Meireles, tudo, eu tinha uma varanda grande e eu resolvi ir lá fazer um gesto de gentileza colocando frutas para os pássaros. E tinha um bem-te-vi, que eu coloquei o nome dele de Chico, foi em homenagem a São Francisco. Aqui ele chama, né? Miró. O Miró. Que o Chico já era folgado, ele, antes de colocar, ele já estava bicando o vidro, sabe, da porta. Para que queria, eu colocava. Mas eu terminei acabando porque o Chico era territorialista e começou a expulsar todos os outros pássaros. E era agressivo com os outros. Eu disse, não, Chico, então vou dar um tempo, tudo, aí deixei. Tem muito beija-flor também aqui. Agora o bem-te-vi, quando eu dou ração, né, ele vem também para comer a ração dele. Aí tem o potinho também, põe para ele. E um dia tava ali uma roda assim, tava o gato, as duas cachorras e o bem-te-vi em torno de um calango. Rapaz! É uma gangue. Era. Também é um retrato de uma cadeia, né? de uma cadeia, como é que se diz, de consumo, sei lá, né? Como é que diz assim, a cadeia animal, cadeia alimentar. Né? Cadeia alimentar. Né? Era. Mas a gente aprende muito, né, com os animais, com a natureza, né? Eu acho que... Eu gosto muito... Quer ver uma coisa? Olha, que tem muito, assim, que eu já escrevi sobre isso. Para ser livre como um pássaro, não precisa ser só. Basta saber voar, né? Junto. Pronto. Né? E os seus desenhos, eles têm muita liberdade. Eu percebo isso. O seu traço, ele é muito livre. Ele nos leva para voar, realmente. Foi um exercício. Uma vez eu fiz um desenho de um pássaro, né, que eu gosto muito, aí disseram assim, mas já, vem cá, tu leva quanto tempo para fazer um desenho desse? Eu disse, rapaz, 50 anos. Né? Porque é todo um processo. Não é estar fazendo agora o desenho naquele momento, não. E eu acho que a minha agilidade vem muito porque
quando eu estudava, cursava o primário, né? Era o curso primário, eu tive uma professora que ela dizia que eu gastava muito caderno. Foi. Que sorte, hein? Foi, era. Aí eu desenhava meio que escondido, né? Aí tinha que desenhar rápido. Eu acho que, não sei se influiu. Mas é isso. Mas também, eu também acho que o meu trabalho tem isso de 50 anos. tem, Porque claro. o movimento, né, que acontece ali, as cores, né, a forma como as cores entram no momento em que elas entram, eu acho que compõe um cenário de um momento da minha vida, de alguma coisa que vem com experiências que traduzem aquilo ali, né? Eu gosto muito de observar o movimento da natureza, sabe, das Fantástico. estrelas, né? É preciso aprender com a natureza, né? O homem ainda, né, está engatinhando nisso, né? Mas, né, a maioria, né? Porque tem tanta coisa ao nosso alcance que é uma riqueza tão grande que a gente banaliza, né? Que às vezes vê, por exemplo, eu estou descalço, tu tá também. Tem coisa melhor do que pisar Nossa, e sentir. é bom demais. Até porque os pés da gente são muito maltratados, né? Assim, normalmente, né? Você usa, aperta no sapato, né? Recebe todo o peso do corpo, né? Eu fiz um trabalho agora no Mangue, né? Eu quero saber. Eu fiz uma instalação para chamar a atenção, né, para esse bioma, que é o bioma que gesta a vida marinha, né, que regenera, né, que tão mágico, né, e tão misterioso, né. Então eu fui lá, né, fazer primeiro o laboratório, sentir, né, então eu passei umas 3 horas lá, eu deitei lá na lama. Ai, que delícia que é afundar naquela lama, sabe, assim, você sentia a terra mesmo, sabe, aquela coisa. Nesse dia que eu deitei, eu estava com um caderninho e uma caneta. E eu estava deitada assim, aí de repente um silêncio, né, muito silencioso, né, lindo, aquelas raízes. Teve um momento que eu deitei nas raízes e como elas são duras, mas parecia uma cama, assim, que me abraçou, sabe, impressionante. Mas nesse momento que eu estava na lama, eu ouvi. Aí eu, que barulho é esse? Nunca tinha ouvido esse barulho. Aí quando eu olhei assim do lado, um caranguejo. Aí ele, com a patinha. Que legal. Aí eu, peraí que eu vou escrever o que você está falando. Aí fui anotando, né? Aí ele... Aí eu fui escrevendo, depois eu reproduzi o som, né? Aí eu gravei só o som, aí... É som de caranguejo? As pessoas perguntaram, deu certo. Mas assim, a intenção desse... Aí depois, nesse dia eu fui para me integrar, né, com o espaço, para sentir o movimento do lugar, para sentir se eu deveria fazer algo ali, o que eu deveria fazer, como eu deveria fazer, né? E pedi inspiração, fiquei lá. E quando eu fiquei lá, que eu estava suja de lama, que eu olhei, eu senti como se eu estivesse nascendo, sabe? Assim, sendo gestada ali uma nova coisa dentro de mim, sabe? Assim, de sentir aquilo. Eu falei, nossa, e aqui é o útero, né? Eu vou fazer algo nesse sentido com vida. Aí fiquei pensando no que fazer e aí fiz essa instalação com luz neon, né? Com tinta neon em bolhas, né? E aí falei assim, aí tem que acender a luz, né? Para acender a luz lá, metros de extensão para levar a energia até lá, né? Mas lá tem o Ecomunã, que é o Museu do Mangue, que tem um senhor, né, o Rush e a mulher dele, que tomam conta, que eles fazem um trabalho belíssimo de preservação ambiental. Sabiaguaba. É um trabalho belíssimo de preservação, porque ele recebe crianças das escolas que vão lá, recebem toda a informação de como funciona e plantam. Então, todos os dias tem escola e tem crianças plantando mudas. E essas mudas vão para os mangues do Brasil inteiro para reflorestar. Muito interessante, né? E aí eu queria chamar a atenção para esse bioma, porque lá tem muito lixo também. E teve uma resposta a esse teu trabalho? Muita resposta. Eu recebi direct de ambientalista do mundo inteiro. Foi uma coisa assim fantástica. E essa é só a primeira etapa do trabalho, né? Agora eu vou fazer a segunda etapa. Vou ter um laboratório lá no outro final de semana e depois a gente vai gravar, mas aí é surpresa. Tá legal. Mas tu estava falando da história do caranguejo, ele estava te observando, aí eu estava vendo assim, na percepção,
dele devia estar sendo um grande estranhamento, né? Que o caranguejo estranha as pessoas. Que ele diz assim, que bicho é esse que a carne é por cima do osso, né? Que é diferente dele, né? É o contrário, Ao contrário, né? Que bicho feio, né? Que bicho feio. Ele chegou bem pertinho aqui de mim. Mas assim, muito interessante, Então sabe? ele sentiu uma segurança, né? Quer dizer, você, não sei, pela tua experiência de Amazônia, tudo assim, né? Sei lá, mas acho que é pela tua paz mesmo de espírito, né? Lá tu tem um certo mimetismo, né? Não sei se o termo é esse, mas também forma uma certa amálgama, né? Assim, com a natureza, com os elementos da natureza, né? Eu acho que assim, a gente pode se integrar, né, ao outro, a gente tem que abrir o fluxo, né, e sentir. Mas tu é mostrada, hein? E é muito importante, porque assim, é uma das sensações melhores desse mundo, né, integrar com a natureza. É bom, o mar, né, o rio, adoro água. Também. A vida veio da água, né? E eu sou de fogo. Eu sou leão, devia ter medo de água, né? Eu sou caranguejo, ó. Canceriano. Eu prefiro dizer caranguejo do que câncer, Aí, né? canceriano Porque, tem um coração enorme. Minha filha é de câncer. Diz que é romântico, sonhador, né? Tudo. Família. Tudo isso mesmo. E leão é bravo, né? Eu sou Antônio, né? Mas eu sou Francisco Antônio. Eu sou Francisco, tá vendo, ó? Eu cresci num colégio franciscano. Né? Lá em Belo Horizonte. São Francisco é interessante. Agora, olha, veja aí, assim, batendo papo, que a gente está fazendo aqui. Eu sou Francisco Antônio. Antônio era seguidor de São Francisco. E o nome de Antônio, se tornou Santo Antônio, né? Ele nasceu Fernando, que é o nome do meu filho. Isso daí eu fui fazer essa ligação depois. Era que Fernando de Bulhões tem uma trajetória parecida com o de São Francisco, mas converteu-se, aí tornou-se Antônio e foi seguir São Francisco. Que coisa, minha filha é Maria. Maria, legal, né? Maria, eu adoro esse nome. Maria, eu acho que se o nome do planeta não fosse Terra, seria Maria, né? Porque é um nome tão materno, né? É uma divindade, né? Onde estão... exatamente esse quadro é a sexta dimensão, é onde estão os mestres ascensos. Jesus, Saint Germain, né? Todos os mestres ascensos Saint Germain estão na sexta dimensão. Mas tu tens alguma coisa com como é a chama violeta? Saint Germain, né? Eu por muito tempo fui, como eles dizem, né, uma buscadora. Eu quis saber muita coisa sobre o ocultismo, o misticismo, religião, não sei o nome, né? Mas eu sempre tive problema com dogmas, que eu sou indisciplinada. Então, assim, eu não tenho assim uma coisa que é ali, sabe? Eu acredito na energia, no movimento, sabe? Nisso. Em sentir o outro, sabe? De trocar com o outro, de empatia, essa coisa. Eu acredito muito, né? Tá falando em religião, mas na religião, no princípio dela, que é o religare, né? Que é religar o homem, né? A Deus, sei lá, ao que seja, né? Eu acho que ser superior. O tempo vai mudando, né? E aí a gente vai tendo necessidade de acessar de outras formas, porque tudo é cultural, né? Vem da cultura aquela forma de acesso, né? Por isso que uma das coisas que tem me causado assim, uma preocupação grande e que eu digo muito, a maior crise que a gente vive hoje é a cultural. Que é a partir dela que dissemina todas as patologias. Pegar nas patologias urbanas, tudo que você pega, assim, quer dizer, na segurança, saúde, infraestrutura, tudo é cultural. Sem falar no sofrimento psíquico, que é o maior mal hoje, eu acho, da sociedade, né? Porque todas as famílias têm alguém em sofrimento psíquico, mais leve ou mais denso, né? E a gente se desligando disso, porque, por exemplo, outro dia eu conversando com um amigo que gosta de conversar sobre a cidade, eu disse, rapaz,
que saudade que eu tenho, mas isso teria jeito. Acho que as autoridades aí, os gestores, podiam investir muito na cidade, na agricultura urbana. Eu me lembro, eu era menino, lá em casa, na casa dos meus avós, tinha um quintal que tinha horta, tinha a fruteira, tinha muita coisa lá. O vovô Miguel, que gostava mais disso daí, atraía até passarinhos lá, tudo. Ele comia muito da horta dele, que ele fazia, né? E hoje não, né? A sociedade de consumo chega a tomar certas, a absorver certas culturas, assim, que faz com que ela adoeça, né? E principalmente nessa história da psíquica, né? Eu acho que é a maior preocupação que a gente tem que ter, viu? Das patologias humanas, né? É isso. E é muito bom, né? Essa coisa de plantar, né? Colher. Quando eu morei na Amazônia, não tinha onde ir comprar, não. Era 10 horas de viagem de barquinha. Só tinha que plantar, pescar, né? Era tudo lá mesmo. Então, você vê que é tão bom, né? A terra provém tanto, né? Tudo. Claro, Nossa, a terra é generosa. É demais. Né? A avó da minha mulher que dizia assim, que ela era centenária, a dona Elusa, ela dizia assim, a terra é muito agradecida. Basta chover que ela já faz que brote dela, né? Alguma coisa, né? Você coloca, olha aquela pimenta, uma sementinha desse tamanhozinho, daqui a pouco tá. Nossa, é lindo, é mágico. Eu adoro ver as plantas crescendo. É legal. Tu conversa com elas? Muito. Com elas e com os seres que moram. Com seres, ao redor. Eles pediram para colocar umas coisas coloridas ali, eu coloquei. Bacana. Legal também essas flores, né, brancas aí, bem regionais, tudo. Aqui é bom, né? Nossa, eu amo o Ceará. Eu vou te falar. Eu sou mineira de nascença, mas eu sou cearense de coração e de alma. Eu adoro esse clima, eu adoro essa luz. Acho que tem uma afinidade muito grande do mineiro com o cearense. Nas artes, quer saber de uma coisa? A música. Eu também acho. Ontem eu estava falando isso, não lembro com quem. Eu acho que a música mineira e a música cearense, ela tem um ponto de contato assim tem bem, muito, né? Bem interessante. Nas batidas, tudo. Eu acho que é cultural, né? Assim, a coisa do cearense tem um pouco a ver também com o jeito mineiro de ser. Tem, claro. Apesar de lá ter montanha e aqui mar, mas a gente junta a montanha, né? Com montanha conselheiro dizer o mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar, sei lá, tudo litoral, né? Montanha, né? Tudo a gente vai. E, Érica, tudo que é bom, né? Passa logo. Passou tão rápido. Tão rápido. Agradeço, viu, imensamente. Um prazer muito grande te receber. Muita honra de estar aqui conversando com você. Muito grata. Sou uma grande admiradora sua. E eu também, de você, viu? Essa é Érica Perron. Até o próximo. Tchau.